Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 112, e hoje nós trazemos uma entrevista muito especial. Laerte Zata vai falar muita coisa de categorias pelas quais ele trabalhou com montadoras como a Honda, colheu vitórias com Tony Kanaan, Gil de Ferran, Hélio Castro Neves, fez valer o talento brasileiro também do outro lado do muro na Fórmula Indy e depois foi trabalhar com a NASCAR, trabalhou com pilotos como Kyle Busch, conhece? Pouco famoso, hein? É isso daí, galera. E também depois foi trabalhar com equipe própria, equipes privadas e está fazendo a história na NASCAR agora, né? Principalmente também na NASCAR Truck, que ele mantém lá, né, seus trabalhos, suas últimas realizações, e com muito orgulho ele falou com o Gustavo Full e com o Jarbas Camargo, e deu uma entrevista muito bacana pra gente. Uma parte foi em áudio, outra parte foi em vídeo e áudio, que o Gustavo vai fazer uma montagem aí bacana para vocês, para estarem acompanhando. Então lembre-se, a entrevista começa em áudio, depois ela continua em áudio, porém com imagens. Então essas imagens ficarão num vídeo à parte que o Gustavo vai estar montando aí especialmente para vocês, nossos amigos aqui do Fórmula Full. Eu sou Daniel Jimenez e agora eu deixo espaço para esses dois colegas de banca. Então, né, os amigos do podcast Fórmula Full, nós estamos aqui hoje com essa figura que monta e desmonta uma truck e explica todos os que e por que e como é que funciona, ok? Ele iniciou a carreira no automobilismo pela Honda, na Fórmula Indy, onde trabalhou com pilotos memoráveis como o Hélio Castro Neves, Tony Kanaan e o nosso medalhista olímpico, paralímpico, né, o Alessandro Zanardi. Aí pela Toyota, ainda na Indy, trabalhou com o Gil de Ferran, com o Felipe Giafone, com o Cristiano da Mata. Né? Com a entrada da Toyota na NASCAR, ajudou no desenvolvimento da montadora na categoria, trabalhando inclusive com o Kyle Busch. Né? E também já deu uma mãozinha ali pro Paludo, que ia começar uma carreira na NASCAR. E foi chefe de equipe, né? Teve equipe própria na K&N, onde, né, teve como pilotos, né, o Coleman Presley, teve o Alex Bowman, que está aí agora, novo queridinho do Dale Jr., e o Matt Benedetto, o mito em pessoa. E aí ele está agora junto com essa equipe, né, com o Hattori, né, que foi piloto há muito tempo na Indy, e quem pilota a Truck é ninguém menos que o irmão do Ryan Truex Jr. Então aqui vou agradecer muito e muito, né, por ter cedido esse tempo para nós, Laerte Zata. Zata, muito obrigado para abrir aqui, né, a conversa. E eu queria que falasse, assim, logo para a gente começar, quando que você decidiu, eu vou ser engenheiro mecânico? Como é que foi isso para você? Bom, começou há muito tempo atrás, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu acordava nos domingos de manhã, ligava a televisão e assistia as corridas de Fórmula 1. E isso foi em 1972, quando o Emerson ele ganhou o primeiro campeonato da Fórmula 1, depois 74. Então, desde pequeno, eu sempre tive vontade de trabalhar com carro de corrida. E na época de ir para a faculdade, eu fui fazer mecânica automobilística na FEI, em São Bernardo, que era a única faculdade, né, que oferecia o curso de automobilística. Meu pai ficou bastante chateado com isso, né, porque eu tinha passado na USP, mas eu não quis fazer, eu queria fazer a FEI, mesmo sendo uma faculdade paga. E aí eu cursei a FEI. Quando eu me formei, eu procurei uma empresa que tivesse algum vínculo com corridas. Acabei dando sorte, acabei arrumando um emprego na Honda de instrutor, e fui mandado para o Japão para estudar. Quando eu voltei, eu comecei a dar cursos e comecei a me envolver mais com a Honda Automóveis, que era o começo, né, 1992, o começo da importação de automóveis.
e aos poucos fui me envolvendo mais com o pessoal da engenharia e acabei me tornando supervisor de engenharia. Aí comecei a tentar transferência para Honda Performance na Califórnia. E numa corrida do Rio de Janeiro, o pessoal pediu que eu fosse ajudar, né, o pessoal que veio da Honda dos Estados Unidos, e eu fiquei muito amigo do presidente da Honda. Ele gostou bastante, né, da ajuda, e o nosso diretor na época da Honda era amigo dele, eles foram para a faculdade juntos. E ele falou, não, se você tiver uma oportunidade, você precisa ajudá-lo, né? E aí apareceu uma oportunidade, eu acabei aplicando para a vaga, mandei o meu currículo, fiz uma entrevista e fui morar na Califórnia. Acabei sendo contratado e no começo foi um pouco difícil, eu tive que trabalhar desmontando o motor, mesmo tendo curso de engenharia, o pessoal achava que saindo do Brasil não era uma pessoa qualificada, mas aos poucos eu fui mudando a mentalidade deles e após alguns meses eu fui aceito, né, pelo time que viajava, né. Aí logo já, na época foi em 1996, com o Zanardi e o Jimmy Vasser. E aos poucos eu fui me entrosando mais, aí o pessoal achou melhor mudar, que eu fosse trabalhar com o Tony Kanaan em 98, porque ele tinha vindo da Indy Lights, ele estava com alguns problemas de comunicação com o time, e aí fui trabalhar com o Tony, trabalhei com ele em 98, 99. A única corrida que o Tony ganhou, né, na Fórmula Indy, a antiga kart, foi em Michigan, e aí em 98, 99, do ano 2000, eu fui para Penske, trabalhar com o Elinho e com o Gil. Aí trabalhei com eles um ano, aí a Toyota me contratou em 2001. E foi, para mim, foi muito bom. A Toyota é uma empresa que eu me dei muito melhor do que na Honda, né, o pessoal, tudo. Mas a condição para mim mudar era que eu fosse trabalhar com o Cristiano. Aí na nossa primeira corrida, o Cristiano ganhou a corrida do México, e em 2001 não foi assim um grande ano para a gente só ganhou 3 corridas e terminou em terceiro no campeonato. Mas aí em 2002 a gente decidiu realmente se dedicar e trabalhamos bastante para, especialmente no Cristiano, na parte psicológica dele, tudo. Ele é uma pessoa que não trabalhava muito bem sob pressão, e o time era muito estranho, né? O Carl Haas, ele achava que quanto mais pressão ele colocasse no piloto, melhor, mas no caso do Cristiano isso realmente não funcionava. Mas o trabalho que nós fizemos deu certo, a gente em 16 corridas nós ganhamos 7 e 13 pódios durante o ano. As únicas 3 corridas que a gente não terminou entre os 3 primeiros, 2 nós tivemos falha de motor, uma foi em Cleveland, nós estávamos liderando, aí quebrou uma válvula do motor. Aí depois, em Mid-Ohio, eu tive um problema no coração, eu tive que ter uma cirurgia, e o Cristiano ficou muito abalado com isso, ele acabou saindo da pista durante a corrida, mas aí eu voltei, nós acabamos ganhando mais algumas corridas, e aí na última corrida em Fontana nós estávamos liderando também, tivemos um furo no pistão e acabamos abandonando a prova, mas ele já tinha ganhado o campeonato 2 corridas antes do final, então não foi problema. Aí nós saímos da kart, a gente foi para o que hoje é a IRL, a Indy Racing League,
E eu fui trabalhar com o Felipe Giafone, mas o meu trabalho era mais envolvido também com os outros pilotos, especialmente o Gil e o Elinho. O Elinho ficou, como eu trabalhei com ele na Penske em 2000, nós acabamos ficando muito amigos, e tanto que ele é o padrinho da minha filha, e até hoje nós temos uma amizade ainda bastante grande. Mas aí em 2003 nós ganhamos também 13 corridas das 16, o Gil foi campeão, o Felipe infelizmente não fez a temporada toda, ele quebrou a perna em Chicago, eu não sei se vocês se lembram, e teve que ficar fora um tempo, mas o Alex Barron, que veio e substituiu ele, ganhou a corrida em Michigan. Aí depois, no final do ano, a Toyota me transferiu para Carolina do Norte, em 2004, fim de 2003, começo de 2004, nós começamos a NASCAR aqui nos Estados Unidos. A Toyota foi a primeira empresa estrangeira a entrar, e para nós foi muito difícil, né? Ninguém queria nos ajudar, o pessoal criticava muito. Mas no primeiro ano nós ganhamos 4 corridas, eram 25 corridas na época por ano, nós ganhamos 4, aí no segundo ano ganhamos 10, no terceiro ano nós ganhamos 14 com o campeonato, né, com o Todd Bodine. Aí a gente foi ganhando, a gente ganhou 5 campeonatos em seguida na Truck Series, 3 na Nationwide, que hoje é Xfinity, e aí em 2011 eu comecei a trabalhar mais com o pessoal da Cup Series, mas ficou muito intenso, eu tinha aberto meu time, aí eu acabei decidindo sair da Toyota. Eu tinha um contrato com eles que eu não poderia trabalhar para ninguém que eles não aprovassem por um ano. Eu trabalhei com o Joe Arrington, fabricando motores, inclusive eram motores Toyota. Aí depois fui para a Chrysler em 2003, 2004, mas eles me colocaram para trabalhar com dragsters. E aí nós ganhamos o campeonato na Funny Car e na Pro Stock. Nós desenhamos 2 veículos, né, para a categoria. Aí, no final das contas, eu acabei um pouco cansado, né, de corridas. Eu fui contratado, né, pela BorgWarner, eles me acharam em Detroit, e aí eu fui gerenciar a engenharia da BorgWarner, fui desenhar turbo para motor diesel, mas ao mesmo tempo eles pediram que eu trabalhasse com os turbos da Fórmula Indy, aí nós acabamos sendo o único fornecedor da Indy de turbos, todos os turbos, né, que o pessoal corre, Honda ou Chevrolet, são da BorgWarner. E aí a empresa decidiu mudar para o México, e ao mesmo tempo o senhor Shigei Hattori, que é o proprietário aqui do time, me chamou. Ele já queria que eu trabalhasse com ele já há muitos anos, e aí nós fomos conversando, finalmente ele me convenceu a vir para cá. Na verdade o time era o meu time antigo, né, que eu vendi para ele, e aí nós começamos esse ano com a Truck Series e o K&N. Ainda não conseguimos ganhar nenhuma corrida, chegamos em segundo várias vezes esse ano, inclusive Daytona, foi a nossa primeira corrida, mas a gente vai tentando. Aqui nós construímos as caminhonetes, né, e os carros do zero, nós desenhamos o chassi, mandamos para o fornecedor, ele fabrica, e aí nós montamos o veículo em cima disso. E eu não sei, eu estava pensando até se vocês quiserem mudar para vídeo no Skype, eu posso mostrar para vocês um pouco aqui. Aqui é meu escritório. Opa. E
Só para vocês. A gente estuda, mas eu estava estudando Isso daqui é um amigo meu que desenhou esse motor. E ele pediu que esse aqui é um documento que ele vai publicar, né? Na Sociedade dos Engenheiros. E ele pediu que eu criticasse, né? Aí eu fiz umas observações. Um Wankel? É parecido, é o mesmo princípio, mas ele pediu que eu fizesse uma análise termodinâmica do motor, então passei umas horinhas hoje mexendo nisso. Certo. Aqui isso daqui é um esquema da simulação que você faz no computador. Ele perguntou se tinha algum erro, ele esqueceu de fazer Você tem que instalar um módulo de fricção na mecânica e ele esqueceu. Mas tudo bem, não vou deixar vocês Acontece. Ficar falando bobagem aqui. Eu adoro essa mecânica, eu adoro. Parte do trabalho que a gente faz também aqui é uniforme para o pessoal, né? Nós vamos para a corrida, então tem que fazer o uniforme do patrocinador dessa semana. É uma empresa que vende peixe. Legal. Mas eles pagam a conta, né? Vou falar o quê, né? Claro, né? Então aqui é onde entra, né, o pessoal aqui do nosso time, né, que tem a recepcionista, ali a sala do chefe. Aqui são só alguns troféus, né, do nosso... Eu trouxe alguns meus para cá e eu tenho 150 troféus, né, da NASCAR e 60 da kart. Nossa. Sala de troféus enorme, hein? Aqui Aí onde a mágica acontece. Aqui é a parte da oficina. Então, vou mostrar para vocês. Estão um pouquinho bagunçado aqui. Mas, por exemplo, esse aqui é a caminhonete que a gente correu em Chicago. Sim. E a gente correu sábado, mas já foi desmontada, o motor já foi removido, parte da suspensão. Vocês podem ver que aqui é onde o caminhonete 22 bateu na gente. Tem a marca do pneu aqui do lado do número. Era o Wayne Self, eu acho, né? Acho que era o Austin Wayne Self que estava no 22, se eu não estiver enganado. Certo. E aqui são os carros antigos da K&N. A gente ainda pode usar, né? Esses veículos. Sim. Aqui é a sala onde fica o crew chief, o chefe dos mecânicos. Mas ele já foi para casa, que agora são 7h30. Aqui é um carro da Xfinity Series, mas a gente não está correndo. Certo. Essa daqui é a caminhonete que nós corremos em Talladega. E nós batemos, né? Então todo esse lado aqui, ó, a gente teve que reformar. E também, como os patrocinadores são diferentes, vocês podem ver esse carro aqui correu esse fim de semana em New Jersey. Sim. Daqui correu no Canadá. Eu não sei se vocês viram a corrida, mas... Sim, teve todo aquele final polêmico e tal. Pode ver que a gente também foi afetado pela batida. Sim. E para vocês terem uma ideia, tudo isso daqui não é pintura, né? Isso aqui é adesivo. Sim. Então é o que o pessoal está fazendo aqui essa noite, ó. Essa caminhonete vai ser azul. Então eles têm... Ui. Sim. Olha só, hein, que beleza. É aquele adesivo de vinil, né? Então eles mandam pra gente. E aí o pessoal coloca. Nossa senhora. Em cima já colocaram o número.
E Daí a galera preparando. esses aqui são os motores da K&N. Legal, cara. Aqui aqui a sala de suspensão. Tá meio suja, que o nosso mecânico é meio porquinho. Mas aqui é onde você... Mas não tem problema. Eu acho que o grande barato da NASCAR é justamente isso, sabe? Parece que você ainda vê um pouquinho de graxa, uma coisa old school ainda. E então, aqui é toda a suspensão, freio. Toda vez que você chega da pista, você desmonta, inspeciona, e aí vai para um carrinho como esse. Cada caminhonete tem um carrinho, e aí o mecânico ele prepara, ele desmonta. Você pode ver que aqui ele limpa, né, as peças. E para cada tipo de pista você tem um tipo de freio. Por exemplo, esse daqui é de speedway, prova de 1,5 km. Então ele é relativamente pequeno. Mas exata, os do Super Speedway são ainda menores, né? Sim, os do Super Speedway são os menorzinhos. E você pode ver que a gente tem um monte de freio aqui, um para cada tipo de pista. Aqueles maiores são para road course, esses menores aqui é para Speedway, Super Speedway. E cada caliper desse daqui, né, é $1.500. Nossa. A gente tem um monte aqui. Qual que é o freio que utiliza? É Brembo? Nós temos dos dois, tem Brembo e AP. Aqui as pastilhas de freio. Isso aqui é uma tinta que a gente passa, que quando ela aquece, ela muda de cor. Então você sabe se a pastilha superaqueceu. Interessante. Então, pastilha dianteira, pastilha traseira, e por aí vai, tem um monte. Agora nós estamos desenvolvendo um novo fornecedor que chama Advix. Eles fazem para Toyota. Sim. Aqui tem um pouco mais, né, de peças. Só para vocês terem uma ideia, isso daqui é do que a gente tem de spindle. Spindle é aquela peça que segura a roda. Né? Sim. Você monta aqui vem o cubo da roda. Aqui vai preso no... isso aqui chama A-arm, eu não sei como é que fala mais em português. Esse aqui é o inferior, né, que vai aqui embaixo. Que vai aqui embaixo. Aqui vai a barra de direção. Aí tem um que vai em cima, que é esse aqui, né? Mais curtinho. E aí você monta. Só que cada um, ele é diferente. Ele tem essa parte aqui, ela pode subir, descer, para frente, para trás. Esse ângulo aqui atrás, tudo isso muda. Conforme e o crew chief depende do que o crew chief que ele quer para aquela determinada pista. Aí no caso é mais o acerto de cambagem, né? Positivo, negativo, aquela coisa tô in, tô out. E também a parte da roda, não é só a cambagem, os ângulos de suspensão, mas a posição da roda em relação ao chassi também. Sim. Aqui é a parte de fabricação. E aqui nós temos alguns templates, que é onde você põe no carro, né? Por exemplo, esse aqui, ó, você põe em cima do spoiler atrás, e aí você mede para ver se a traseira do carro ela tem que ficar aqui dentro. E aí vai, né? Você tem template para todas as superfícies do carro. E esse aqui até que é engraçado. Esse aqui é o nosso chassi mais velho.
Ele é bem antigo, a gente está tentando reformar. E esse aqui escondido é um projeto que nós fizemos com a KBM, com a Kyle Busch Motorsports. Ele vai ser montado no final do ano, esse carro. O chassi, ele é novinho e é um projeto que nós desenvolvemos com eles. Certo. Então a gente deixa aqui escondido. Sim, sim, Não né? foi nem pintado ainda. Claro. E esse vai ser um carro de Xfinity ou Can-Am? Não, é Can-Am. Can-Am, ok. Esse aqui foi a primeira versão que nós fizemos. A gente está terminando. Na verdade, a gente já correu algumas vezes. A gente terminou em segundo 3 vezes com esse carro. E agora nós estamos fazendo algumas alterações. Ele vai correr a semana que vem em Dover. Vai ser a última corrida. Quem? Então, O Kyle? não. Na Can-Am nós trocamos o piloto. Agora chama Spencer Davis. É um piloto de 17 anos. E ele é super rápido. É. Então Algum a gente vai dar parentesco? chance para ele. Algum parentesco com Bill Davis ou não? Não. Nada a ver. Ok. E aí tem mais um depósito profundo e mais algumas coisas. A gente tem um dinamômetro de chassi que fica atrás, cabine de pintura que fica para trás. Sim. E esse carro aqui a gente tem que terminar ele até a semana que vem. Então o que acontece? Você compra o chassi, né, que eu mostrei para vocês, e aí você tem que construir todas essas pequenas peças. Por exemplo, aqui é onde vai a parte lateral. Por que você tem que fazer isso aqui? Porque é onde o piloto senta para entrar e sair. Então se você não tiver isso aqui, ele quebra a fibra, que é a parte sim. E, Aí. por exemplo, aqui embaixo é onde você põe o macaco para fazer o pit stop. E, por exemplo, todas essas barras aqui, vocês estão vendo que eles estão construindo hoje, é onde vai o nariz do carro, vai ser colocado aqui, e aí você parafusa esses pequenos, não é nem parafuso, é rebite, né, que você põe nesses buracos aqui. Não sei se dá para vocês verem. E aqui nesse furo é onde o capô ele fecha e aí você põe o pino. Sim. E E por aí no vai. caso assim, exata. No caso, vocês praticamente montam o carro todo do zero e tal. Isso. E tinha algumas equipes, né, tipo, eu me lembro que pelo menos o Sérgio Lago falava nas transmissões, né, que quando o Kevin Harvick tinha equipe, que ele vendia a caminhonete inteira, talvez sem motor e suspensão. Isso. O que acontece é o seguinte: se você montar um carro, custa $85 mil. Se você comprar pronto, é provavelmente de 120 a 130. Entendo. Então, vale mais a pena para nós, que a gente sabe o que fazer, né? Sabe como montar, a gente mesmo monta. É muito mais barato. E uma pergunta, quanto tempo mais ou menos para montar do zero? por exemplo, esse carro aqui vai demorar uma semana. Esse daqui, por exemplo, esses chassis, vai demorar mais de um mês, uns 2 meses, pra gente montar. Porque todo o trabalho é manual. Todas essas pequenas soldas e peças que tem que ser colocadas, não sei se dá pra ver aqui nesse carro, você vê vários apêndices, né, como esse aqui, e por aí vai, né, no meio do carro. Esse aqui, tudo somos nós que colocamos, porque somos nós que determinamos aonde a carroceria vai no carro. Sim. E você faz isso para ter vantagens aerodinâmicas no carro. O que você quer mais downforce na frente ou atrás, ou side force. Então, você que determina aonde a carroceria vai ser colocada. Acaba sendo um ajuste fino. Isso. Aí você leva no túnel de vento. Por exemplo, hoje nós compramos essas peças aqui, né? Então você vê uma peça de fibra de vidro, que provavelmente eu vou quebrar antes do final do dia.
e aí eles vão ser colocados, né, tudo naquele carro. Certo. Então, uma vez que o carro está relativamente avançado, que você já fez tudo isso daqui, não é tão difícil. Você põe, te falei que eu vou acabar quebrando isso aqui. Você põe vários mecânicos e eles terminam o carro para você em alguns dias. Para essa temporada, aliás, é coisa de, acho que uma temporada para cá até agora, né, que aqui nem liberou, no caso, essas peças de fibra de vidro, né, que antes era aço puro, né? Isso. Hey, dude. What are you guys doing? I just came by to get my gun and helmet and stuff from this past weekend. Oh, okay. Yeah. Can I get the return flight or? Yeah, I already put you on a return flight. Oh, they're okay, just return? Yeah. How much should we pay? They will probably not charge anything. Oh, okay. Yeah, no, you're already on the return flight. Okay. No. You want to say hello to my friends in Brazil? Uh-huh. Talking to them on the phone. Ciao. Tchau. Esse é nosso dono aqui. Opa! Então, né, Laerte, e como já não usam, já é uma tendência e tal, o pessoal já não está mais usando essas peças de metal já nos carros daqui, né? O carro já fica mais leve, fica mais leve no peso e leve no bolso, né? Não, depende. Eu particularmente eu gosto, porque é mais rápido você fazer o carro e é mais consistente entre os times. E tem muita gente que não gosta disso, né? Sim. Mas eu particularmente não tenho problema com isso. E em termos de desempenho, favorece? Depende de quanto tempo você gasta para fazer para colocar a carroceria no lugar e no túnel de vento. Por exemplo, você pode passar 110 horas para montar o carro, né? Ou você pode, só ajustando a carroceria no carro, ou você pode demorar 40 horas. Depende de quanto dinheiro você quer gastar. Mas em pista tem alguma diferença assim das duas carrocerias com a fibra e com o aço, metal? Se você fizer a mesma carroceria, não teria vantagem aerodinâmica nenhuma. Teria vantagem no peso, porque você coloca... eu esqueci de mostrar para vocês, mas tem do lado do carro tem um compartimento que é onde você coloca tungstênio. Então cada carro, por exemplo, da K&N vai mais ou menos 400 libras, que é uns 180, 190 quilos de peso. Então se a carroceria é mais leve, você põe mais peso embaixo. Desculpe, o que ajuda o carro na curva. Então são essas coisas que você procura, né? Abaixar o peso cada vez mais, o centro de gravidade do carro, para você ter uma performance melhor. Olha só. Interessante. Aí tá lá. Por isso que todo mundo reclama, entre aspas, por que o buchinho anda bem na Xfinity. Não é, cara, tem tudo acerto. A mão que ele tem do carro, toda a montagem, tudo, é incrível. Não dá pra desmerecer um trampo daqueles. De jeito nenhum. Aqui, uma coisa que eu sempre explico, principalmente para os pilotos, é o seguinte. Quando você está na Fórmula 1, o piloto, ele influencia 20% no acerto do carro. Por quê? Porque você tem um monte de gente que está olhando vários sensores do veículo, eles estão olhando telemetria, eles estão olhando simulação, eles sabem exatamente o que está acontecendo no carro, então eles determinam o acerto do carro. O piloto é mais para confirmar e uma pessoa que puxa o carro mais a mais nos limites, né?
Por isso que você ainda tem os pilotos melhores do que os outros, né? Se você colocar, vamos supor, o Rosberg em algum outro carro, talvez ele não ande tão bem, porque depende também da equipe e quanto dinheiro eles têm. Mas, voltando à contribuição do piloto, eu acho que na Fórmula 1 é de 10% a 20%. Na IRL, eu diria que é 40%, porque você não tem tantos recursos e não tem tanto sensores no carro, é limitado, né, por problemas de custo. Então você ainda depende bastante do piloto para te dizer o que está acontecendo. Aqui é de 60% a 80%, é o piloto, porque não tem sensor nenhum no carro, não tem nada. A única coisa que tem é a bunda do piloto. Então, é ele que vai te dizer o que o carro está fazendo. Existem alguns artifícios, por exemplo, a gente mede, quando o carro volta, a gente mede a temperatura do pneu, a gente vê o quanto cresceu a pressão do pneu. Nos amortecedores, a gente põe um O-ring no eixo, né, do amortecedor, e para ver o quanto que o amortecedor se movimentou. Então você sabe o quanto que a suspensão, o máximo, né, que a suspensão se mexeu. Mas fora isso não tem mais nada, né? É o piloto que determina, olha, o carro está saindo de traseira. Bom, quanto? Bom, tem a entrada da curva, o meio da curva e a saída da curva. Por quê? Na entrada da curva é quando o piloto breca e aí ele tira o pé. Aí no meio da curva ele deixa o carro rolar e aí ele volta no acelerador, é a saída da curva. Então o carro, ele tem 3 situações diferentes, aonde, dependendo do acerto que você faz no carro, ele vai interferir ou no que você está pedindo, ou no que você, em outra área da curva. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se o piloto chega e fala, olha, ele está na entrada da curva, ele está de traseira, ele está saindo de traseira, mas quando eu volto no pedal do acelerador, ele sai de frente. Então, o que você faz? Por exemplo, tem a barra traseira que você pode abaixar. Vocês já viram na televisão, quando ele vem para o pit stop, eles põem uma chave atrás, gira, ou alguns pilotos, como na Cup Series, o piloto pode ajustar. O que ajusta? Ele é o roll center, é o centro inercial de rotação do eixo traseiro. O que vai fazer? Quando ele abaixa isso, ele vai ajudar na entrada da curva. Mas na saída da curva, ele não ajuda, ele acha, na verdade, ele piora, né? Porque a traseira do carro, ela vai se movimentar menos. Então o que você faz? Para a entrada da curva, você mexe na barra traseira, mas na saída da curva, o que você faz? Você pode aumentar a mola do lado direito, ela vai manter com que a frente do carro continue baixa, ou você pode ajustar o amortecedor também, para que ele segure a frente do carro, né, ela não volte para cima, e aí ajuda o piloto. Mas aí o que acontece? O piloto descreveu o problema. Aí o crew chief, o chefe da equipe, ele fala, olha, essas são as modificações que eu vou fazer. Vou colocar uma mola traseira maior do lado direito e vou abaixar a barra traseira. Vou mudar a barra traseira. O que acontece com o Kyle Busch? Provavelmente ele vai falar, olha, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que se você fizer isso, vai piorar a minha saída mais ainda, a mola não vai ser suficiente, eu prefiro que você mexa no amortecedor, ou, sabe, ele conversa com você, ele te ajuda a acertar o carro. Não joga a batata quente no colo do engenheiro. Isso. No caso de outros pilotos, eles simplesmente reclamam e esperam que você resolva. Aí o que acontece? Você sai, volta,
Aí ele fala, não ajudou, ou ajudou aqui, piorou lá. Então, é muito importante que o piloto te ajude nisso. E no caso do Kyle Busch, quando ele vem para o Truck Series e para o Xfinity, o nível dele é diferente. Qualquer piloto que vocês veem, que vem do Cup Series para as outras duas séries, eles têm a tendência a eles se sobressaírem. Por quê? Porque eles estão competindo num nível muito mais alto do que o nível que os outros estão. Ele sabe o que dizer, ele tem muito mais experiência, ele sabe que para ganhar a corrida ele tem que puxar o limite do carro. E isso é outra coisa também, né? Nós trocamos o piloto da K&N, porque o nosso piloto, o Austin Terrier, ele era um cara super legal, um feedback bom, mas ele não era agressivo. Nós terminamos segundo várias corridas. Então, para nós não resolve, né? Você tem que ter alguém que vai empurrar o cara da frente, tem que ser que nem o Kyle Busch, tem que ser agressivo, tem que passar e empurra o povo. Então, nessa parte, a gente ficou um pouco relutante, mas a gente teve que fazer a mudança. Então, nós trouxemos o Spencer para correr para a gente, tanto que ele foi correr em New Jersey, ele estava liderando a corrida, mas aí a barra traseira soltou e ele acabou terminando em 11º. Mas ele já provou que ele vai para frente, ele vai liderar e ele vai passar a gente. Então você precisa, né, dessa agressividade. Sim. Então, hoje em dia, para ser piloto é uma coisa bem mais completa, né, do que só saber pilotar. Você tem que saber se comunicar, você tem que saber ser agressivo na hora certa. E também, né, Laerte, pelo que eu percebi, assim, ó, o pessoal que chega da Xfinity para sprint, você sente que o baque, entre aspas, ele é grande. Né? Claro, algumas, dá para botar assim, ó, algumas exceções à parte. Chase Elliott. Bom, Chase Elliott tem corrida no DNA, o cara deve tomar combustível de manhã cedo, né? Mas você vê que tem uns pilotos assim que demoram mais um tempo para chegar lá. E então, e aí o pessoal acha, Kyle Busch na Xfinity, cara, tem que ter. Eu penso o seguinte, tem que soltar os leões no meio da gurizada para os caras aprenderem a correr. Então, eu me divirto. Depende. Quando eu estava na Toyota eu gostava porque a gente sabia que ele ia ganhar. Agora que eu estou no outro lado, né? Eu reclamo bastante. Mas faz parte. Eu acho que é competição e faz parte. Você tem que se sobressair. Se você quer ganhar, você tem que passar o cara que está na sua frente, né? E essa diferença que acontece aí tanto na Truck quanto na Xfinity também, então na verdade nada mais é do que a bagagem de conhecimento tanto de setup e reação do carro, e não somente tempo de pista de correndo propriamente, né? Tudo isso conta. E outra coisa também que gostaria de mencionar imagina quando vamos supor, você anda de moto, você tem uma CG 125. Então você começou a andar de moto, você está andando de CG, e você acha que tudo está acontecendo rápido, né? A vida, sabe, está passando e você constrói, né? O seu corpo tem certas reações com a moto. Aí, de repente, alguém vem e te dá uma moto, não sei, uma Ninja com motor de 1000 centímetros cúbicos, e aí você sai para passear de moto. De repente você fala, meu Deus do céu, isso aqui realmente é uma moto, né? Então você começa, as reações do seu corpo são diferentes, você tem que reagir muito mais rápido, você tem que pensar rápido, você tem que prever o que você vai fazer com muito mais antecedência, porque a moto é muito mais rápida.
O que acontece quando você volta para CG? Você fala, meu Deus do céu, que coisa lerda, né? Tudo passa assim para você devagar. Então, quando você conversa com esses pilotos, é a mesma coisa. Quando eles saem do Cup Series e vão para as outras séries menores, tudo passa em câmera lenta. Então, essas reações, para eles, se torna muito mais fácil, né? A caminhonete para o Kyle é muito mais fácil de dirigir do que o Cup Series. Por quê? Porque tem muito mais downforce, é muito mais firme, tem menos potência, então acaba se tornando mais fácil. Por isso que o piloto, quando ele sobe, ele demora um pouco para se acostumar, né? Poxa vida, será que eu posso brecar mais tarde? O carro vai segurar? Não vai? Então, aos poucos, ele vai aprendendo, né? Ele vai criando coragem e, principalmente na corrida, ele vai seguindo as pessoas mais rápidas e vai vendo o que ele tem que fazer. Então, ele aprende, né? A própria linha, né, na pista vai mudando e isso só vem com experiência. Alguns pilotos já têm um pouco mais de coragem, né? Por isso que eles vão aprendendo mais rápido, e outros demoram mais. O tempo de aprendizado, né, sempre varia. Mas Laerte, voltando um pouquinho lá pro início, mais para o início da tua carreira, você trabalhou lá com o pessoal da Honda, né? Tu falou e tal. Nessa época aí era mais, o contato era maior com todas as equipes, ou era mais direcionado para Chip Ganassi, ali que tu citou o Zanardi, o Vasseur? No começo, no meu primeiro ano, eu trabalhava só com a Ganassi, porque eu tinha muito pouco conhecimento e os times geralmente eles não gostam, né, das pessoas que conversam com todo mundo, né? São bem mais restritos. Depois disso, eu passei, né? Isso. Aí você ganha um pouco confiança própria, um pouco você se torna uma pessoa conhecida, né, na garagem, as pessoas sabem quem você é. E também eu comecei a trabalhar escrevendo software pro computador do carro, né, para esse software de gerenciamento do motor. E aí eu comecei a coletar mais dados dos outros pilotos, saber o que eles queriam, o que eles gostavam, como que a gente queria as modificações, porque não era só do motor, né, nós fazíamos a transmissão também, né, todo o chicote eletrônico do carro era nosso que fazíamos. Então você começa a participar mais e você começa a coletar mais informações. Então aos poucos você vai conhecendo mais, né, os outros pilotos. Você vai conhecendo todos os pilotos da Honda, né, do 96, 97, 98, tinha o Tony, o Alex Zanardi, o Jimmy Vasser, aí veio o Montoya quando o Zanardi foi para a Fórmula 1, o Gil também dirigia para a gente, o Franchitti, o Paul Tracy, e por aí vai. Então você vai conhecendo todos, né? Aqui na NASCAR eu conheço todo mundo porque eu era responsável por todos os times, e aqui é bem diferente. Aqui todo mundo conversa com todo mundo. Então aos poucos você vai conhecendo. E o contato lá na Ganassi, como é que era? Assim, porque tu pegou uma parte, digamos assim, uma era, não que não esteja, né, mas era uma era de ouro, assim, com o Zanardi bombando, o Vasseur ganhou o campeonato e tal, era assim, vamos dizer, aqui no Brasil pelo menos, foi muito bacana, assim, essa fase para a categoria, né? E como é que era o contato com eles lá, com os pilotos? Olha, era bem tranquilo. O Zanardi sempre foi um cara super bacana. Ele, além de muito educado, ele é muito aberto, né, com as pessoas. Ele conversa com todo mundo. E uma coisa que a gente aprende aqui rapidamente é assim: quando o time está vencendo, tudo é lindo. Todo mundo sorri, todo mundo é amigo de todo mundo. Quando o time está perdendo, é que a coisa muda. Então, por exemplo,
Quando eu trabalhava com a Penske em 2000, o Gil ganhou o campeonato, o Elinho, ele ganhou a primeira corrida dele, né, na Fórmula Indy, foi em Portland, eu era engenheiro dele, e apesar da gente estar ganhando uma corrida aqui e ali, o Gil liderando o campeonato, ainda estava muito difícil o relacionamento, né, com o time. Não com os pilotos, né, o pessoal sempre foi muito legal, mas o time era um pouco difícil, porque principalmente que o problema era que o nosso motor não era o melhor, né, da equipe. Em 2000, o motor da Honda realmente não era um dos melhores. A Ford realmente na época estava um pouco na frente da gente, e a Toyota estava atrás, né? Tanto que foi por isso que eles me contrataram, né? Em 2001 que eles começaram a melhorar, e daí finalmente em 2002 nós ganhamos o campeonato. E também, né, Laerte, em 2000 para a Penske foi a primeira temporada onde eles deixaram de usar o chassi próprio para usar o Reynard, né? Então isso também deve ter influenciado alguma coisa. Não, bastante. Nós tivemos na verdade, eles trocaram tudo, né? Eles usavam o chassi dele, motor Mercedes, com pneu da Goodyear. E aí, em 2000, eles trocaram o chassi da Reynard com motor Honda e pneu da Firestone, que na época era a combinação, né, para se ter, né? Só que, infelizmente, naquele ano em particular, nós não estávamos no topo. Acabamos ganhando o campeonato com o Gil, mas não de construtores. Certo. Aí em 2001 a Penske foi para a IRL, né? Não, desculpa, 2002 eles foram para a IRL, e foi o último ano, né, da Honda e da Toyota na kart. Aí todo mundo foi para a IRL. Certo. E quando a Toyota entrou na NASCAR, foi por qual equipe? Eu lembro que foi pela Truck Series, mas eu não recordo que equipe que era. Quando nós viemos para cá, foi uma imposição da NASCAR. Eles falaram, não queremos que vocês peguem a equipe de ninguém, vocês vão ter que abrir equipes novas. Então nós abrimos 2 caminhonetes com o Bill Davis. No começo do ano tinha uma que era IMI, né, IMI, que era uma equipe. Tinha com 2 caminhonetes também. Tinha uma outra equipe que era, vamos ver se eu me lembro, chamava Bang Racing, que eram mais 2 caminhonetes, que era com o Mike Skinner e o Travis Quapple. E o Travis acabou vencendo, né, a nossa primeira corrida. E depois, no meio do ano, a Germain Racing entrou com o Todd Bodine. E eles venceram 2 corridas também. Certo. Aí depois, em 2005, a Bang e a IMI fecharam, e nós começamos a atrair outros times, né? Bill Davis aumentou, né, para 3 times. Aí depois a Red Horse acabou entrando, fazendo parte. Deixa eu ver se eu lembro. Weiler Racing com o Jack Sprague também. Germain Racing aumentou para 2 caminhonetes, né, que foi quando o meu chefe, né, veio andar aqui, né, que ele começou em 2005. E aí nós fomos crescendo, né, vários times entraram, saíram, e acho que mesmo do começo, acho que só tem a Red Horse que ficou, né, de 2005. As outras todas, algumas entraram e saíram. No caso, a Germain ainda existe, mas já é só na Sprint Cup, eles são completamente do Chevrolet, né? Na verdade, eles são aqui do lado, né? Eles são nosso vizinho aqui. Sim. Esse prédio aqui é deles, né? A gente aluga deles. Olha. E o legal é que é tudo meio perto aí. Você dá uma volta, você acha a Penske não. A Penske também tem, a parte da NASCAR é aí, não é? NASCAR e a IRL, é aqui perto, é tipo uns 6 minutos de carro daqui.
Isso. Aí você anda mais um pouco. Todo mundo aqui. Em 5 minutos você vai em todos os times. Olha, isso é muito bom. Só tirando, né, a Furniture Row, que é em Denver, no Colorado. Isso. E falando neles, né, que na Truck vocês estão com o irmão do Martin Truex Jr., né, que é o Ryan, que eu me recordo dele, que ele teve 1 ou 2 temporadas de Xfinity, e aí acho que faltou recurso, ele saiu fora e voltou e tal. Como é que tá sendo isso para a equipe? Pra gente, o fato dele ser irmão do Martin não afeta nada, né? Porque nós não temos nenhum tipo de relação, né, com a Furniture Row. A única coisa que a gente usa é o spotter, a pessoa que fica na torre, né? É o mesmo do Martin. O nome dele é Clayton. E nessa parte eles ajudaram. Mas de resto a gente tem muito mais relacionamento com a KBM, né, com o Kyle Busch, do que com qualquer outra pessoa. Certo. Eles têm nos ajudado bastante. Aliás, eu passei a manhã toda lá hoje e conversando com eles, e eles a gente tem muito apoio técnico deles. Tanto que todos os nossos chassis é tudo construído por eles. A gente compra deles, né? E eles montam não só truck, como também Xfinity, como também fazem os late models, né? Tem esse mercado, vamos dizer assim. Se você for lá, eles fazem o que você quiser. Assim que você tiver dinheiro, eles vão fazer qualquer tranqueira. Opa, é só pagar, né? que eles fazem. Tá valendo. Nossa. E... Eu tô babando aqui com essa garagem aqui. Tem que trocar de camisa já. Não. Então, tu teve aí logo no início aí da Toyota, teve um contato então aí com o Kyle Busch também, né? No caso, depois do início aí da Toyota na Truck e tal. E pelo jeito continua até hoje aí esse relacionamento. A que nível assim que vocês se dão bem, assim, vamos dizer assim? Bom, eu converso com ele na pista quando a gente se vê, e às vezes ele me liga pedindo um favor, ou eu ligo para ele. Não vou dizer que eu vou na casa dele, passo o fim de semana lá, vou comer churrasco na casa dele, porque eu acho que ninguém faz isso, né? O cara é tão chato que ninguém vai lá, mas a gente tem um relacionamento profissional bom, né? Eu acho que eu tenho, por exemplo, o Todd Bodine é um que eu tenho um relacionamento muito melhor com ele, né? Ele sim, ele vai em casa, eu vou na casa dele, a gente acabou ficando muito amigos. E talvez outros pilotos, né, como o Max Papis, e a gente acaba tendo uma afinidade, né? São pessoas que você tem um relacionamento melhor. E com o Caio a gente acho que tem um relacionamento profissional bom, mas a gente não sai, né, da pista. É sempre uma coisa bastante profissional. E a mesma coisa com outros pilotos, né, com Denny Hamlin. E o único que eu não conheço bem lá é o Matt Kenseth. Chegou mais agora, né? O filho dele, na verdade, dirigiu pra gente, né, o Ross, o ano passado. Nossa. Eu acabei mandando ele embora e a gente acabou o relacionamento acabou azedando um pouco. Sim. Faz parte, né? Não tem jeito, né? Nem tudo são flores, né? Por mais referência que se tenha. Bom, eu tô fascinado com essa garagem aí, com esse tempo aí que você dedicou pra gente, principalmente com essa explicação, essa aula de automobilismo americano de uma maneira geral. Eu não preciso de mais nada, viu? A não ser que muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Certo? E é isso aí. Sem palavras para agradecer esse tempo que você dedicou. Caminhou na garagem com o celular
mostrando, pô, isso aqui é assim, isso aqui é assado, eu tô assim, ó, tô incrível. Eu, sinceramente, eu não esperava. Isso são coisas como essa que me fazem ainda mais fã da categoria, fã do teu trabalho. E, assim, você sempre foi um cara que teve aí, pô, Leti, se fizer isso aqui no carro que acontece, pô, sempre tá aí para responder para quem quiser. Então, isso é o que torna tudo mais interessante pra gente, né? Torna a gente mais fã do que a gente já é. Muito obrigado por tudo. Que isso. Só dizer muito obrigado é pouco. Que isso. A hora que vocês quiserem, é só me avisa com um pouquinho de antecedência, né? Pra ver se a gente não tá na pista. Porque na pista fica difícil, né? Claro. Tem que se concentrar no trabalho, senão o chefe acaba dando um pé na bunda da gente. Mas, sim. Aqui no escritório, eu sempre trabalho até tarde, né? Então, vocês ficam tranquilos, vocês podem ligar quando tiver perguntas, essas coisas, manda um e-mail, um texto, fica tranquilo. Se der tempo, a gente responde. Eu também Valeu. gostaria de agradecer aí, Laerte, porque não sei se tu tem esse feedback aí, mas quem acompanha a NASCAR pela Fox, pelo Speed, ouve falar de ti já eu acho que quando eles começaram praticamente a transmitir, e sempre eu acho que a maioria tem essa curiosidade também de conhecer um pouco do teu trabalho, né? Que, vamos combinar, é bem interessante, assim, né? Para quem gosta realmente do automobilismo, né? Desse negócio assim mais técnico, né? Da coisa. E é um trabalho fantástico aí, meus parabéns aí por tudo que tu já fez, né? E até eu acredito que tem gente que não saiba aí dessa parte aí que tu trabalhou aí na Indy e tal. E eu fiquei também maravilhado aí com tudo aí que a gente conversou aí nesse tempo aí que tu dedicou aí uma parcelinha aí dessa correria que deve ser aí a vida de engenheiro de equipe, né? Não, fica tranquilo, aqui a gente corre bastante, mas a gente tem sempre um tempo para conversar com vocês, tá? Qualquer coisa, vocês só me avisarem e a gente vai conversando. Valeu, cara, brigadão mesmo. Tá bom? Não, que isso, gente, só ligar e a gente conversa. Falou, cara. Forte abraço. Um abração, gente. Um abraço. Falou. E boa prova para vocês aí. Bom final de campeonato. Obrigado. Tchau. Tchau. Bom, é isso aí. Essa foi a entrevista do Laerte Zata. Gostaríamos de agradecer imensamente o carinho, o tempo que ele disponibilizou aqui para nós do Fórmula Full. Obrigado aí ao Jarbão, obrigado ao Gustavo e obrigado a você que nos ouve. Um abração, fique com Deus e tchau!